Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa lista sobre PA e PG no Enem. Número 1. Uma questão do Enem de 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Beleza. Então, o primeiro vai ser a 80 metros. Esse daqui, então, é o nosso primeiro poste. O segundo a 100 metros. O segundo a 100 metros. Esse é o segundo. O terceiro a 120 metros. Esse é o terceiro. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então, daqui para cá a gente somou 20, daqui para cá a gente somou 20, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, o último poste vai ser colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Beleza, eu não sei qual é a posição desse cara aqui, tá na posição enésima. Enésima posição. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá pagar com a colocação desses postes é... Pessoal, essa sequência de números que apareceu aqui pra gente é uma PA ou é uma PG? Olha só, como de um termo para o outro eu somo 20 metros, né? Como eu estou somando, é uma PA. Né? PG a gente multiplica, PA a gente soma. É uma PA e a razão é 20. Tá? Então, nós temos duas fórmulas de PA para a gente trabalhar. Uma fórmula que é do termo geral e a outra que é da soma dos termos. Ele quer saber, né, qual é o valor que ele vai pagar. Por exemplo, se fossem só 2 postes, a gente ia fazer 8 mil vezes 2. Né? Aí a gente ia ter o valor para 2 postes. Se fossem só 3 postes, a gente ia fazer 8 mil vezes 3. Né? E assim continua. Mas a gente tem N postes. Então eu vou fazer 8 mil vezes N. Então eu preciso saber o valor desse N. Sempre que a gente quer descobrir a quantidade de termos, né, que é o que a gente quer descobrir nessa questão, a gente o N, tá? Então, a gente quer descobrir o N, então a gente vai usar a fórmula do termo geral da PA, que é a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Aí, eu quero voltar aqui ali na nossa sequência. Gente, o primeiro termo a gente chama de A1. O segundo termo a gente chama de A2. O terceiro termo de A3 e o enésimo termo a gente chama de AN, certo? Então, nosso AN é 1380. O A1 é 80. O N é o que eu quero descobrir. E a razão é 20. Então, ficou 1380 é igual. Aqui, ó, eu posso passar esse 80 lá para o outro lado. Então, vai ficar 1380 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. 1380 menos 80 dá 1300. É igual a N menos 1 vezes 20. Pessoal, o 20 está multiplicando. Eu posso mandar ele para o outro lado dividindo, porque a gente está resolvendo aqui uma equação. É aquela ideia de mandar todos os números para um lado e deixar a letra no outro, né? Então, deixa eu descer um pouquinho aqui a folha. Então, vai ficar 1300
dividido por 20 é igual a n menos 1. Posso cortar 0 com 0. 130 dividido por 2 dá 65. Isso é igual a n menos 1. Então, eu vou passar o menos 1 para lá. Vai ficar 65 mais 1, né? Que era menos 1, passou para lá mais 1. É igual a n. 65 mais 1, 66 igual a n. Então, eu tenho uma quantidade de 66 postes, tá? O poste número 66 está a uma distância de 1.380 metros da praça. Como cada poste custa 8.000, eu vou fazer 8.000 vezes 66, né? Então, vai ficar 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 6, 48. E 4, 52. 1, 2, 3. 528 mil, que é a alternativa C. Ok? Vamos para o número 2. No Brasil, a número 2 é uma questão do Enem de 2020. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação, tempo médio, é de 16 anos. Então, pessoal, o tempo médio é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio do estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então, a gente tem aqui uma tabela que mostra o tempo de estudo de pessoas acima de 14 anos. Então, em 95, o tempo de estudo era de 5,2. Em 99, era de 5,8. Em 2003, era de 6,4. Em 2017, era de 7. Beleza. Então, bem longe, né, do tempo necessário. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então, vamos. É uma frase bem longa, né? Vamos desmembrando aqui essa frase parte por parte para poder entender. Então, considere que o incremento, gente, incremento é o acréscimo, né? É o que está aumentando. Então, considere que o aumento, esse daqui é aumento, no tempo de estudo. Então, eu estou olhando para essa linha do tempo de estudo, eu não estou olhando para a linha do ano da pesquisa. Então, eu estou olhando para a sequência. Então, deixa eu botar aqui, número 2, né? Eu estou olhando para a sequência. 5,2, 5,8, 6,4. O aumento de um termo para o outro é constante. Vamos ver quanto que é esse aumento. Bom, 5,2 mais quanto dá 5,8? Vamos ver. X é igual a 5,8 menos 5,2. X é igual a... Gente, muita gente fala que é 6. Mas não, olha só. 5,8 menos 5,2, lembra, vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 2 dá 6, 5 menos 5 dá 0. E colocou a vírgula. Dá 0,6. Tá? Então, esse aumento de 0,6 sempre que está acontecendo de um termo para o outro é constante. Sempre vai ser 0,6, tá? E vai continuar aumentando até 2050. Então, vai continuar aumentando até aqui o ano de 2050, onde eu vou ter aqui algum valor aqui, né? Beleza.
Então, considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Gente, se pretende chegar até 70% do tempo necessário. E olha só o que a gente sublinhou aqui em cima. O tempo necessário é de 16 anos. Então, ele quer chegar até 70% de 16. Aí, lembra como é que a gente trabalha com isso? O símbolo de porcento vira fração sobre 100, o D vira vezes, tá? Aí eu posso cortar 0 com 0, aí eu faço 7 vezes 16 dá 112, dividido por esse 10 aqui. 112 dividido por 10 dá 11,2. Então, esse aumento vai até chegar a 70%. Vou botar aqui assim, que eu não sei se é referente ao ano de 2050. Pode ser ou pode não ser, tá? Deixa eu só botar aqui assim, 11,2. Beleza. Tem algum ano aqui em cima, na linha de cima, relacionado ao 11,2, que é o que ele quer saber, ó. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será, ele quer saber qual é esse ano aqui, tá? Vai ser um ano, ó, olhando pelas alternativas, um ano antes de 2050. Vamos ver qual vai ser esse ano. Gente, essa sequência de números 5,2, 5,8, 6,4, 7, tan, 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 11,2 é uma PA ou é uma PG? Gente, é uma PA, porque eu estou somando o 0,6 de termo em termo. Quando a gente soma é uma PA, certo? Então vamos botar aqui. Aquela sequência é uma PA e a razão é 0,6, tá? Beleza. O A1 é o 5,2, o A2 é o 5,8, o A3 o 6,4, o A4 o 7 e esse daqui é o AN. Eu vou descobrir o N para eu saber que posição é essa posição aqui. Se é o 10º termo, se é o 20º termo, eu quero saber a posição, tá? Então, posição que o 11,2 ocupa, eu quero descobrir o N. Aí eu uso a fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O cara que está na posição N é o AN, é o 11,2. Gente, geralmente o AN é o último termo, é o último número da nossa sequência. O A1 é 5,2. O N é o que eu quero descobrir. Deixa eu chegar a folha um pouquinho mais para lá. E o R é 0,6. Tá vendo, gente? Eu tô com uma equação aqui em que eu quero descobrir o N. É uma equação do primeiro grau, né? Porque o N está elevado a 1. Então, eu faço aquela estratégia de mandar letra para um lado e número para o outro. Vou mandar o 5,2 para cá. Como ele está somando, ele vem subtraindo. Aí o resto eu vou repetir. N menos 1 vezes 0,6. 11,2 menos 5,2 dá 6. Isso é igual a N menos 1 vezes 0,6. E agora, gente? O 0,6 está multiplicando, eu vou passar ele lá para o outro lado dividindo. Tá? Pessoal, a gente pode multiplicar essa fração em cima e embaixo por 10.
tá? Quando eu faço uma mesma operação no numerador, que é o cara de cima, e no denominador, eu não altero a fração, eu ganho uma nova fração equivalente a essa original. Só que multiplicar por 10 é interessante para mim, que vai fazer a vírgula desaparecer. Então vai ficar, ó, 6 vezes 10, 60. 0,6 vezes 10, a vírgula andou uma casa, ficou só o 6. Tá? Isso é igual a n menos 1. 60 dividido por 6 é 10. Isso é igual a n menos 1. Passando o menos 1 para lá, vai ficar 10 mais 1 igual a n. Então, a gente descobre que n é igual a 11. Então, o 11,2 ocupa a posição 11, né? A 11ª posição. Para eu descobrir o ano em que esse 11,2 está relacionado, eu vou olhar para a linha de cima, para a linha dos anos. E eu reparo que os anos estão aumentando de quanto em quanto tempo, gente? De 4 em 4 anos. Tá vendo? A linha dos anos. Opa. Então, a linha dos anos. Vou botar assim. Os anos formam uma PA também. E a razão é 4. Então, eu tenho uma outra PA. Tá? E eu quero descobrir qual é esse elemento aqui. Eu quero descobrir o A11. Né? Porque, olhando para a PA dos anos, o A1 é o 1995. Ele está relacionado com 5,2 da PA de baixo. O A2 é o 1999, está relacionado com 5,8 da PA de baixo. O A11 é o cara da posição 11, que está relacionado com 11,2 da PA de baixo. Então, vamos lá. Eu quero descobrir o A11, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu quero o A11, então repara que eu botei o 11 no lugar do n. O A1 é 1995, mais o 11, o n é 11, né? E a razão é 4. Pronto. Substituir os valores, agora é só fazer a conta. Vou descobrir o A11, isso é 1995, mais 11 menos 1, 10, vezes 4. O A11 é igual a 1995, mais 40. Então, o A11 é exatamente 2035, que é a alternativa D. Ok, pessoal? Número 3. Uma confeiteira pretende divulgar em um site da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará o seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. Então, na primeira semana, tiveram 152 acessos. Na segunda semana, 154 acessos. Na terceira semana, 156 acessos. E assim continua. Aí, gente, na próxima... Então, deixa eu abrir aqui a outra folha, né? Peraí. Aqui. A confeiteira acredita que, se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio vale a pena é... Então, o que a gente tem que sublinhar aqui? Ela está falando que o número de acessos vai continuar o mesmo, ou seja, vai ser constante, né? Para as próximas 5 semanas. E ela quer saber
no final desse período, ou seja, na última semana, na semana 10. Por que semana 10, gente? Olha só, deixa eu voltar ali na. Ó, aqui nós temos da primeira semana até a quinta semana. Aí a gente vai ter a sexta semana, né? A sétima semana, a oitava semana, a nona e a décima. Essas são as próximas 5 semanas, né? E esse crescimento vai se tornar constante. Qual crescimento? Gente, de 2 em 2, tá? Então, eu tenho uma sequência de números que está crescendo, somando 2 de cada vez. Então, eu tenho uma PA e a razão é 2, tá? E eu quero descobrir o valor da última semana, da semana 10. Eu quero descobrir o A10, tá? O A10 é o que eu não sei. Então, a gente joga na fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero o A10, então no lugar do N eu coloquei o 10, então N é 10. O A1, gente, A1 é 152. O N é 10 e a razão é 2. Então, o A10 vai ser igual a 152 mais 10 menos 1, 9, vezes 2. O A10 vai ser 152 mais 18. O A10 vai ser 170. Ok? 170 é exatamente a alternativa D, tá? O gráfico informa a produção registrada, então, número 4, né? Enem TPL 2021. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Então, em janeiro, a produção foi 120 milhares de unidades, em março, 480 milhares de unidades, e em abril, 960. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, em milhar de unidade, foi. Pessoal, olha só. Deixa eu fazer uma observação aqui antes de resolver essa questão. Eu falei com vocês em sala, mas vou reforçar aqui. Eu quero que vocês olhem para a fórmula do termo geral da PG. Essa daqui é a fórmula do termo geral da PG. O N, né, que é a nossa variável, está no expoente. Se ela está no expoente, o gráfico de uma PG é uma curva exponencial, tá? Então, quando ele falou para gente que essa situação aqui tem um crescimento exponencial, eu já relaciono com uma PG, ok? A fórmula do termo geral da PA, olha como é que ela é. Vamos ver como é que seria o gráfico de uma PA. O N não está no expoente, tá vendo? O N não está elevado a nada, está elevado a grau 1. Ou seja, é uma parada linear. Então, o gráfico é uma linha, é uma reta, ok? É uma parada assim, se é crescente, ou assim, se for decrescente. E exponencial é uma coisa assim, ok? Ou assim, dependendo se é crescente ou se é decrescente. Beleza.
Essa era a observação que eu queria fazer. Então, a gente já sabe que é uma PG. Vamos colocar aqui os números. 120 é o primeiro termo, é o A1. O de fevereiro eu não sei, é o A2. O de março é 480, é o A3. E o de abril é 960, que é o A4. Como ele falou que é uma exponencial, eu já sei que isso daqui é uma PG. Então vamos descobrir a razão dessa PG. Gente, razão é o número que eu multiplico de um termo para chegar no outro. Quanto que eu multiplico 480 para chegar no 960? Vamos fazer a conta. Desculpa. 480 vezes alguém dá 960. Esse alguém vai ser igual. Bom, 480 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Cortou zero com zero. 96 dividido por 48 dá 2. Então, gente, a razão é 2. Tá? Então, para eu descobrir o A2, basta pegar o 120 e multiplicar por 2. Então, o A2 vai ser 120 vezes 2, que é 240, que é a alternativa C. Tá? Número 5. O esquema mostra a intensidade luminosa, como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L0 a intensidade na superfície. Então, na superfície, a intensidade é L0, tá? Isso é um número, gente. É que ele não quis falar o número, então ele botou que é L0. Aí desce a 1 metro de profundidade, aí a intensidade luminosa diminuiu. Por quê? Porque eu peguei a intensidade luminosa que eu tinha e multipliquei por um número menor do que 1. Certo, gente? 2/3 é um número menor do que 1, é 0, alguma coisa. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 0, alguma coisa, eu diminuo esse número. Tá? E depois, quando a profundidade aumenta mais ainda, diminui mais ainda a intensidade luminosa. E assim acontece, né? Porque ele fala que está sempre decrescendo. Considere que a intensidade luminosa diminui segundo o mesmo padrão. Então, o que diminuiu aqui vai diminuir aqui também e aqui também. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros é igual a... Gente, quanto que diminuiu da primeira para a segunda? É só eu fazer, né? L0 vezes quanto dá 2/3 de L0. Gente, é o próprio 2/3, né? Ou se eu não quiser fazer assim, dá para eu fazer vendo nesse passo aqui, do 2/3 para o 4/9. Ó, 2/3 de L0 vezes quanto dá 4/9 de L0. Eu posso cancelar o L0 com L0 e ficar só com os números. Então, eu vou mandar o 2/3 lá para o outro lado. Então, 4/9 eu repeti, dividido por 2/3. Então, ó, fração de fração, eu repito de cima, repeti o de cima e multipliquei pelo inverso do de baixo. Se era 2/3, eu coloco 3/2. E agora eu faço 3 vezes 4, 12, sobre 9 vezes 2, 18. Essa fração dá para ser simplificada, dá para eu dividir em cima e embaixo por 2. Melhor ainda, dá para eu dividir em cima e embaixo por 6, né? 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Ah lá, o número que eu multiplico por 2/3 para virar 4/9 é 2/3. Tá? Então, essa é
a razão dessa PG, né? Porque como eu estou multiplicando 2/3 a cada termo, configura uma PG. Qual é a PG aqui, gente? É 1L0, né? Que é esse primeiro termo aqui, né? Quando não tem nenhum número na frente. É um invisível. O segundo é 2/3 de L0. O terceiro é 4/9 de L0. O quarto, 8/27 de L0. Então, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, certo? Aqui é o A4. E ele quer saber na profundidade de 6 metros, é o que ele quer saber. Gente, o A1 é 0 metros. O A2 é 1 metro, né? Aqui, o 2/3 é em 1 metro. O 4/9 é em 2 metros. Esse cara é em 3 metros. Então, em 4 metros vai ser o A5, que eu não sei, vou chamar de A5 mesmo. O A6 é em 5 metros. E, finalmente, o A7 é em 6 metros, que ele quer saber, tá? Porque começou do 0 metros, né? O A1 é 0 metros, então o que eu quero descobrir é o A7, que é em 6 metros. Vamos descobrir quem é o A7. Então, nós temos uma PG, a razão é 2/3, opa, a razão é 2/3, e eu quero descobrir o A7, ou seja, o N é 7. A gente joga na fórmula do termo geral da PG, que é essa daqui. Eu quero o A7. O A1 é exatamente 1L0. A razão é 2/3 elevado a 7 menos 1. Então, A7 é igual a 1L0 vezes 2/3 elevado a 6. Então, isso fica L0 vezes 2 elevado a 6, 64, sobre 3 elevado a 6, 729, que é exatamente a letra D. Ok? Essa foi a lista 1 de PA e PG no Enem. Espero que tenham entendido e até a próxima.